Salve galera, sejam bem-vindos aqui para o nosso segundo vídeo sobre descondicionamento genital. E eu quero começar esse curso, né? Fiz uma apresentação no primeiro vídeo, quero começar realmente o material desse curso explicando por que diabos, né, dentre tantos nomes, por que descondicionamento genital? Do que a gente está falando, né? Por que estamos falando de um processo de descondicionamento acima de qualquer coisa? Primeiro, porque muitos de nós não teve uma educação sexual adequada. Não tendo uma educação sexual adequada, não sabendo o que é saudável, o que não é saudável, como determinadas coisas funcionam, o que vai trazer mais qualidade para a minha experiência sexual, o que eu devo ficar alerta. Se isso não é falado, não é discutido, não é ensinado para as pessoas ficam reféns de um aprendizado inconsciente, massificado, que a sociedade sexualmente neurótica nos apresenta. Eu estou falando aqui basicamente de pornografia, que é onde a gente tem dados já absurdos a respeito de pornografia. Coisas, por exemplo, a idade média que os moleques começam a consumir pornografia hoje são 9 anos de idade. E 44% dos jovens de 11 a 16 anos dizem que estão aprendendo a transar assistindo a pornografia, que estão aprendendo ali o que eles devem fazer em termos de comportamento sexual. Os primeiros estudos com pornografia, gente, que foram tentar fazer, só para você saber, sofreram uma grande resistência, né, ficaram inviáveis para começar, né, para entender como que a pornografia estava afetando o sexo dos homens e dos jovens, no geral, porque não se encontrava um grupo de controle. O que eu quero dizer? Quer dizer que não se encontrava um grupo de jovens de 18 anos, por exemplo, que nunca tivesse assistido pornografia ainda. E as referências que o mundo da pornografia nos passa são péssimas, né? E nos condiciona de diversas maneiras. Por exemplo, um fenômeno que eu encontrei muito ao longo desses anos todos, trabalhando como terapeuta da sexualidade de diversos homens, é chamado de dismorfia peniana. E é um condicionamento que muitos homens estão passando. E o que quer dizer dismorfia peniana? Trocando em miúdos, né, no nosso papo reto aqui, que aqui a gente fala pau, caralho, buceta e afins, dismorfia peniana é aquela sensação que todo homem tem. Se você não tem o pau enorme, você acha que o seu pau é pequeno. É uma máxima que eu vi se repetir muitas vezes na terapia tântrica. Aconteceu com muitos e muitos e muitos homens, né? Por quê? Porque estamos condicionados, né, somente os heteroafetivos, né? Quando vê pau de ator pornô, um cara que foi escolhido, né, cautelosamente para estar ali naquele papel por conta de ter um pau bem acima da média, né? E as pessoas, por ficarem expostas a esse tipo de cena o tempo todo, começam a acreditar que essa é a média, que todo mundo tem o pau assim, menos ele, né? Por que condicionamento, gente? Porque o nosso corpo aprende por repetição. Tudo se aprende por repetição. O que é saudável, o que não é saudável, o que é técnico, o que é traumático, tudo no nosso corpo vai ser aprendido por repetição. E aí eu pergunto para você que está me ouvindo, sabendo a resposta, porque nós temos pesquisas sobre isso, mas você provavelmente se masturba da mesma maneira desde quando você começou. Pouquíssima coisa mudou na sua masturbação desde que você começou a se masturbar. E eu vou te dar um exemplo. Talvez hoje você ainda bata a punheta indo do ponto zero, do pau mole, até o pau gozando, numa linha reta de excitação. Você começa e você vai, até gozar. O mais rápido possível, geralmente, ou bastante breve, né? Por isso que a história de todo homem quando começa a sua vida sexual é justamente o quê? Aprender a segurar a onda.
esperar para gozar. Por quê? Porque a masturbação desse homem está sistematicamente condicionando o corpo dele a ir do zero de excitação à ejaculação o mais rápido possível, o mais intenso possível, numa linha reta, ascendente, sem oscilações. Consequentemente, é muito comum a gente encontrar homens que passam por um fenômeno que eu chamo de agitação da ereção. Você está numa experiência sexual e a partir do momento que o seu pau ficou duro, existe uma força que movimenta esse homem a resolver essa ereção o mais rápido possível. Isso, é claro, também é um condicionamento do nosso sexo a serviço da reprodução. Somos mamíferos muito bem desenvolvidos. E todo mamífero vai passar por isso. Quando está pronto para transar, todo mamífero que está de pau duro, a natureza quer que ele resolva aquilo o mais rápido possível. Mas não é só isso no caso da nossa espécie. A gente também está condicionando o nosso corpo de uma maneira muito tóxica, muito prejudicial para a nossa experiência sexual. O homem, né, principalmente quando ele começa a mergulhar na experiência com a pornografia, um outro condicionamento muito frequente, visto, né, em praticamente todos os pacientes que eu atendi, é uma redução drástica em termos de sensibilidade quando a gente compara o binômio prazeroso-excitante. E eu explico. Deixa eu tomar mais uma água que eu estou com a garganta seca. E eu explico. Existem uma série de estímulos que você recebe no seu corpo que você entende como gostoso. Você percebe, mais do que entende, você sente aquilo como gostoso. Dentro desses estímulos que são gostosos, existe um subgrupo um pouco menor, às vezes muito menor, que são os estímulos que você considera excitante. Qual é a diferença? A diferença é que o excitante ele não é só gostoso, ele é gostoso, mas leva sangue para o pau. Você fica de pau duro. Ou você sente um jato de tesão em direção ao genital, você te dá aquela mobilizada que você entende bem o que eu estou falando. Então, existe um grupo de estímulos gostosos e dentro desse grupo alguns estímulos são gostosos e também excitantes. Conforme o homem vai repetindo, vai mergulhando, por exemplo, num vício, numa compulsão pelo consumo de pornografia, tudo o que passa a ser excitante para esse homem são as cenas que ele vê. Então, se alguém enfiar a língua na orelha dele, ele pode até achar gostoso, mas o pau dele não vai pular por conta disso. Se alguém chupar o mamilo dele, se alguém lamber o saco dele, se alguém fizer, enfim, vários outros estímulos com muito potencial excitatório, perdem essa força, porque o homem está, mais uma vez, né, e o genital dele está condicionado a só se excitar por aquele tipo de som, por aquele tipo de imagens cada vez mais bizarras, né, o que a gente vê. Depois, aqui nesse curso você vai encontrar o link para o canal de indústria pornográfica da nossa comunidade, você vai encontrar alguns conteúdos ali sobre intoxicação pornográfica, né, enfim, o problema geral da pornografia. E eu não vou entrar muito em detalhes, eu estou falando aqui mais a respeito de como estamos condicionados, né, mas não quero entrar muito a fundo nesse aspecto agora. Por estar, né, com uma masturbação que não ajuda nesse processo e muitas vezes viciada em pornografia, começa a ficar cada vez mais difícil para esse homem sustentar a sua ereção por um bom tempo. Sustentar a ereção começa a virar um esforço. Quando vira um esforço, porque esse condicionamento não está ajudando a consciência corporal desse homem a manter essa ereção de uma maneira tranquila,
pacífica, vamos dizer assim, esse homem acaba fazendo uma série de contrações musculares desnecessárias para tentar manter a força e o vigor da sua ereção. Assim como começa também a levar, a expandir o condicionamento da pornografia. De que forma? O homem começa a precisar usar fundamentalmente a sua imaginação para conseguir se manter ereto. Então, ele está transando com a pessoa aqui, mas ele tem que imaginar uma outra mulher, um outro cara, imaginar uma cena, imaginar que eles estão... Enfim, a excitação do cara fica extremamente condicionada ao ritmo de cima a baixo. O que vem da minha imaginação para baixo. O que vem do corpo para cima já não excita mais. E tudo isso, gente, a gente tem que olhar para isso como um conjunto de tensões crônicas, tá? Não adianta você, por exemplo, se você tem um problema no joelho, não adianta você ir fazer uma sessão de acupuntura ou de fisioterapia hoje para cuidar desse problema que está acontecendo no seu joelho, e quando você sair da sessão, você correr meia maratona. Ou você fazer, ou você carregar muito peso, ou você fazer qualquer outra coisa que reforça aquela dor ou aquele condicionamento. É por isso que muitas vezes e eu já atendi muitos rapazes, muitos jovens, com seus 20 e poucos anos, que estavam viciados em Viagra e Cialis. É por isso que, rapidinho, a molecada que entra nessa, esses negócios param de funcionar. Porque o problema que ele está enfrentando com a ereção dele não é um problema cardiovascular, um problema hormonal, um problema circulatório. Está aqui. O remédio vai funcionar como um placebo para esse rapaz. E tanto que basta ele não... E isso, de novo, estou falando de pessoas que eu atendi, tá, gente? Essa molecada que entra nessa de tomar Viagra, basta não funcionar direito uma vez para ele perder a eficácia. Porque o remédio só está vindo para encerrar a dúvida de que vai funcionar. Se alguma experiência com o remédio trouxe a dúvida, acabou, não vai funcionar mais. E por que para de funcionar? Né? Porque o placebo pode trazer um gás, né, que realmente ajuda a acalmar, né, a leitura que aquele homem faz daquela cena, e isso nos deixa mais resistentes aos nossos condicionamentos. Quando a gente está agitado, ansioso, o nosso potencial de livre-arbítrio fica reduzido, a gente fica muito mais reativo do que quando a gente está relaxado, tranquilo, em paz. Né? A partir do momento que o remédio não me deixa mais relaxado, tranquilo, em paz, eu posso tomar 2, que isso não vai resolver nada a minha ereção. E tudo isso, gente, é para ficar muito claro para vocês que eu vou falar 99% para não dizer que foram todos, tá? Que generalizar é sempre um erro. Mas a imensa maioria dos homens que eu atendi ao longo desses anos todos com disfunções sexuais, eu sempre recomendo que vão fazer os exames, vão passar no médico, vai passar no urologista, checa a tua glicemia, checa a tua pressão, checa a tua testosterona, faz todo um check-up. Procura orientação médica, porque eu não sou médico, eu não tenho essas informações para passar para você, e esses caras muitas vezes têm apontamentos e indicações que vão revolucionar toda a sua relação com esse quadro. Tá? Pode acontecer sim, mas o que eu vi ao longo desses anos todos foram homens que foram fazer os exames e todos os quadros estavam em ordem. Não havia nenhum desequilíbrio hormonal, não havia nenhuma questão de pressão sanguínea, não havia diabetes nem nada parecido, não havia nenhum tipo de comorbidade que pudesse complicar a resposta sexual saudável desse homem. Tudo aqui. Tudo uma questão de ansiedade, de medo, de falta de comunicação, de muita pressão, de estresse, de cortisol, às vezes, né, quando a gente chega na questão do estresse. Mas é algo muito mais
tranquilo de se resolver por uma perspectiva comportamental e de um treinamento corporal do que bioquimicamente, do que tomando remédio, por exemplo, né? Então, é isso, a gente precisa entender que essa jornada que você está se propondo a entrar agora é uma jornada de descondicionamento, é um treinamento corporal, tá? E da mesma forma que se você, por exemplo, é sedentário, você não vai para uma academia levantar 80 quilos no supino, você vai também começar esse treinamento corporal num ritmo de iniciante, não num ritmo avançado. Tá? Você vai encontrar várias práticas ao longo desse curso. Comece na prática 1. Não pula para a última prática. Você vai encontrar práticas aqui também, por exemplo, que eu quero levar isso, né, ao extremo. Você vai encontrar práticas para desenvolver o orgasmo seco do homem. Gozar sem ejacular. Mas se você for começar por ali, você vai se frustrar. Você não vai conseguir chegar lá sem desenvolver a sua habilidade na técnica 1, porque é um treinamento corporal. Leve isso dessa forma, entenda isso dessa forma. Eu vou te dar um passo a passo para você fazer nas primeiras 2 semanas isso, nas segundas 2 semanas isso, faz assim, faz assim, se sentiu isso, faz assim. Tudo mastigadinho. Respeite aquilo, traga os seus feedbacks lá no grupo, na comunidade, quando você sentir necessidade, eu vou acompanhando por ali, faço os meus apontamentos, mas não queima a largada, não tenta pular para a última etapa, principalmente se você está chegando aqui com um alto grau de vulnerabilidade, como por exemplo uma disfunção sexual. Se você está chegando aqui com uma sexualidade saudável, fazendo um movimento de curiosidade, querendo expandir ainda mais a tua sexualidade, é uma coisa. Se você está tentando resolver um problema, vai devagar, respeita o seu tempo, tá certo? Vamos cuidar com bastante carinho, com bastante gentileza desses condicionamentos todos e vamos pouco a pouco soltando cada um desses nós, tá bom? Para que você tenha o melhor aproveitamento de tudo isso que eu estou apresentando para você. E eu te garanto, de 3 a 6 meses, levando isso aqui a sério, você vai estar numa outra experiência com o teu pau, com a tua ereção, com a tua paz de espírito quando o seu pau fica ereto, tá certo? Mas saiba, desde já, como todo treinamento corporal, como toda proposta de descondicionamento, não basta você vir aqui, assistir a aula e seguir o seu dia. Você vai precisar praticar, tá certo? E se você praticar, eu tenho certeza que os resultados vão vir. Então a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu!